Olá, que tal? Hoje vamos ver um pouco sobre verbos reflexivos em espanhol. Verbos reflexivos são aqueles que vão vir acompanhados de pronomes átonos reflexivos. Nós já vamos ver quais são eles. E esses verbos reflexivos indicam que aquela ação é realizada e recebida pela mesma pessoa. Ou seja, o sujeito realiza a ação sobre ele mesmo. Muitos dos verbos reflexivos em espanhol vão indicar ações cotidianas que realizamos com o nosso próprio corpo. Duchar-se, banhar-se, lavar-se, cepilhar-se, peinar-se, vestir-se e muitos outros. E a formação desse verbo reflexivo se dá com a união do verbo no infinitivo mais o pronome se, sem o hífen, tudo juntinho. Bom, já que falamos do pronome se, vamos ver quais são os outros pronomes reflexivos. Tem um vídeo aqui no canal que eu falei a diferença entre tu e usted. E aproveitei naquele vídeo e também falei as outras pessoas que temos em espanhol. Pois bem, cada pessoa terá o seu pronome. Então vamos relembrar as pessoas e ver quais são os pronomes reflexivos de cada uma delas. Yo, me. Tu, te. Él, ella y usted, se. Nosotros o nosotras, nos. Vosotros o vosotras, os. Y ellos, ellas, ustedes, se. Agora, uma coisa que devemos prestar bastante atenção quando formos utilizar um verbo reflexivo é na posição do pronome, porque essa posição vai variar dependendo da conjugação que a gente for utilizar. Por exemplo, o pronome ele vai vir antes do verbo e separado dele em todos os tempos verbais do indicativo e do subjuntivo. Se duchan todos los días. O verbo duchar-se, aqui conjugado no presente do indicativo na terceira pessoa do plural, se duchan. Mas se for um tempo verbal composto, o pronome ele deve ser colocado antes do verbo haber. O verbo haber é utilizado como auxiliar na formação desses tempos verbais compostos. Me he peinado hace poco. O verbo peinar-se, mas está conjugado no pretérito composto. E por isso, o pronome vem antes do verbo haber conjugado e não antes do verbo peinar, que está no particípio. Por isso é me he peinado hace pouco e não he me peinado hace pouco. Com o imperativo negativo, o pronome deve ser colocado entre o no e o verbo conjugado. No te bañes com água tan caliente. Já com o imperativo afirmativo, o pronome deve ser colocado depois do verbo conjugado, mas junto, formando uma só palavra. Não se separa com o hífen. Lavémonos las manos. Aqui vou dar uma rápida explicação do imperativo afirmativo. No imperativo afirmativo, a conjugação da segunda pessoa do plural, ou seja, vosotros, ela é realizada tirando o R da palavra no infinitivo, do verbo no infinitivo, colocando um D no lugar. Ou seja, lavar vira lavado. E quando temos um verbo reflexivo, o que acontece na hora da gente colocar esse pronome, ou seja, o pronome os, a gente tira esse D. Então, lavar-se, na segunda pessoa do plural, vosotros, fica lavaos. Com os verbos no infinitivo e no gerúndio, o pronome também vem depois do verbo, formando uma só palavra. Mas, em casos onde temos perífrases verbais, locuções verbais, formada por um verbo que vai estar conjugado, às vezes por alguma preposição, e mais outro verbo, aí sim, no infinitivo ou no gerúndio, esses pronomes podem ser colocados antes do primeiro verbo, do verbo que está conjugado, ou depois do verbo no infinitivo ou no gerúndio, formando uma só palavra. A gente nunca pode colocar esses pronomes entre um verbo e outro. Podemos falar, por exemplo, tengo que irme. Aqui temos o verbo tener conjugado, mais a preposição e o verbo no infinitivo. Mas se a gente quiser, podemos inverter e falar me tengo que ir. Passamos o pronome para frente do verbo que está conjugado. Outro exemplo, está maquillando-se para la fiesta. Aqui temos maquilhar-se no gerúndio, maquillando. E se a gente quiser, podemos mudar a ordem. Se está maquillando para la fiesta.
É isso, caso tenha ficado alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários. E colorín colorado, este vídeo se ha acabado.